Vimos até o presente momento dois sistemas dedutivos, quais sejam o sistema axiomático, que era um sistema simples, porque ele continha apenas uma regra de inferência, que era a regra de modus ponens, e tinha três esquemas axiomáticos. Contudo, esse sistema, apesar de ter uma definição simples e elegante, ele era um sistema difícil de se realizar provas. Nós tínhamos que intuir, ter uma boa experiência, né, com o uso do sistema para saber qual instância do esquema axiomático usar. Para contornar isso, né, o Gentzen propôs o sistema de dedução natural, que era baseado apenas em regras de inferências, né? Essas regras elas estavam relacionadas aos conectivos, né? Então, para cada conectivo havia uma forma de introduzir o conectivo e uma forma de eliminar o conectivo, e essas regras elas tinham um sentido natural de acordo com as definições desses conectivos. Contudo, nenhum dos dois sistemas, né, permitem que a gente consiga inferir quando uma fórmula φ não é derivada a partir de um conjunto gama. Eles apenas permitem que a gente chegue em conclusões a partir de gama. Né? A gente não viu, né, nenhum método para mostrar, né, quando uma fórmula φ não é derivada a partir de um conjunto de fórmulas gama. E observe que gama não derivar φ não implica que gama deriva não φ. Por quê? Vamos ver um exemplo. Ora, eu tenho que de A eu não derivo B, mas isso aqui não implica que A tem como deriva não B, certo? Ou seja, não acontece isso. Né? Então, não é o fato de eu simplesmente inverter a minha conclusão que faz com que eu gere a derivação. Tá? Então, tanto o sistema axiomático como o sistema de dedução natural, né, são sistemas que me permitem chegar a conclusões, mas eles não são um procedimento de decisão. Como, por exemplo, o método da tabela verdade. No método da tabela verdade, né, a gente computa, né, todas as funções de valoração possíveis. Né? Se eu tenho n átomos, 2 elevado aos n átomos, são as linhas, são as combinações possíveis, e a gente verifica que se todas as formas, né, de gama forem verdadeiros, né, ou seja, se em cada linha, né, que eu tiver fórmulas de gama verdadeiro, a minha fórmula de φ for verdadeira, então eu digo que gama tem como consequência lógica φ. Se uma linha tiver todas as fórmulas de gama verdadeiras e a fórmula de φ falso, a gente diz que a fórmula φ não é consequência lógica de gama. Esse é um procedimento de decisão. Eu sempre sei afirmar se a fórmula segue ou não de um conjunto de fórmulas. Todavia, como eu expliquei para vocês, a gente tem que gerar todas as linhas, né, todas as combinações possíveis. E isso é um número muito elevado. É uma função exponencial no número de átomos de uma fórmula. Bem, tentando encontrar um sistema dedutivo que tenha a propriedade de ser um procedimento efetivo, né, foi proposto o método de tableau analítico, ou também chamado tableau semântico, que ele é um método, né, um sistema dedutivo, que é um procedimento de decisão e que não necessariamente gera provas de tamanho exponencial. Aqui eu digo não necessariamente, porque existem exemplos de provas de tamanho exponencial. Bem, o método Tableau, ele é um método de inferência baseado em refutação. Ou seja, toda vida que eu quero provar que gama deriva φ, o que eu faço? Eu vou afirmar a veracidade de todas as fórmulas de gama e vou também afirmar a falsidade de φ.
na esperança de encontrar uma contradição. Se eu não encontrar, se eu não obter a contradição, então eu vou ver que esse meu método permite eu encontrar um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? É uma função de valoração que torna todas as fórmulas de gama verdadeira e torna a fórmula de φ falsa. Então, no método de tableau semântico, certo? Eu vou sempre afirmar a veracidade de gama, de todas as fórmulas de gama, e afirmar a falsidade de φ, procurando uma contradição. Se eventualmente eu não encontrar uma contradição, né, no meu tableau, isso irá me dar um contra-exemplo, tá? Ou seja, uma função de valoração que torna as fórmulas de gama verdadeiras e a fórmula de φ falsa. O método de tableau, né, vai usar um sistema de marcação, né, das fórmulas com os símbolos de verdadeiro e falso. Tá? Aqui eu vou usar o símbolo 1 para representar que uma fórmula é verdadeira e 0 para representar que uma fórmula é falsa. Então, todas as fórmulas que aparecem na nossa árvore de derivação, ou elas serão marcadas com 1 ou serão marcadas com 0. Tá? O passo inicial para criar o meu tableau é exatamente afirmar a veracidade de todas as fórmulas de gama, ou seja, eu vou marcar todas as fórmulas de gama com 1 e vou marcar a minha fórmula φ como falsa, ou seja, eu vou marcar a fórmula φ com valor 0. Então, o passo inicial é criar o tableau inicial que tem todas as fórmulas de gama com 1 e a fórmula de φ com 0. A partir desse tableau inicial, o que a gente vai fazer é utilizar um conjunto de regras, né, do tableau, regras de expansão, que vão adicionar novas fórmulas ao final do ramo, né, e essas fórmulas elas serão ou do tipo alfa, significa dizer que eu aumento, eu expando o meu tableau, mas sem ramificar, continuando apenas no ramo que eu estou, ou regras do tipo beta, que ramificam, né, a minha árvore de derivação em 2 ramos possíveis, certo? Então, o sistema de tableau ele só vai ter regras de inferência, e são regras que sempre expandem o meu tableau do tipo alfa, se eu mantenho as expansões no mesmo ramo, e do tipo beta, se eu ramifico em 2 ramos um dado ramo. Tá? Quais são as regras? Ora, se eu tenho, né, uma fórmula φ e psi marcada com 1, eu vou adicionar ao final do meu tableau a fórmula φ marcado com 1 e a fórmula psi marcado com 0. Né? Por quê? Porque se φ e psi são verdadeiros, então significa que φ é verdade e que psi é verdade. Tá? Por outro lado, se φ e psi estão marcados com 0, né, significa dizer que um dos dois é falso. Ou seja, eu vou ramificar, vou bifurcar o meu ramo em 2, num onde φ poderá ser 0 ou em outro ramo onde psi poderá ser 0. Bem, para o caso da disjunção, uma disjunção será falsa, né, se ambas as fórmulas forem falsas. Ou seja, φ ou psi será falso se φ for 0 e psi for 0. Por isso, essa é uma regra do tipo alfa. Ou seja, se eu tenho uma disjunção como falsa, eu adiciono ao final do meu ramo que φ é falso e psi é falso. Por outro lado, se φ ou psi é verdadeiro, eu não sei qual das duas formas é verdadeira. Então, eu vou bifurcar o meu ramo em 2 ramos. Um onde φ é verdade e outro onde psi é verdade. Se φ implica em psi é falso, se eu tenho que φ implica em psi é falso, isso só acontece quando o φ é verdadeiro
e o psi é falso. Portanto, eu terei uma regra do tipo alfa que adiciona ao final do ramo φ verdade e psi falso. Por outro lado, φ ou psi será verdadeiro, eu tenho que uma implicação é verdade quando o φ é falso, por isso eu bifurco, ou o psi é verdadeiro. Então, eu vou bifurcar o meu ramo que dizia que φ e psi era verdade em um ramo onde φ é falso e outro ramo que o psi é verdadeiro. Por fim, as regras da negação. Se é verdade não φ, é porque é falso φ. E se é falso não φ, é porque é verdade φ. Notem que eu não posso aplicar regras do tipo alfa e beta aos átomos, porque átomos não têm conectivos. Então, eu não aplico eles aos meus átomos. Bem, em cada ramo, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai expandir uma fórmula uma única vez, certo? Em cada ramo, tá? Se um ramo não possui mais fórmulas para expandir, eu vou dizer que esse ramo ele é saturado. Então, qual é o conceito de saturado? É que todas as fórmulas naquele ramo já foram expandidas. Um ramo que possui um par de fórmulas marcado com 1 e com 0, ele será dito fechado, ou seja, ele tem um contraexemplo, porque ele tem um contraexemplo, ele tem uma contradição, né? Ou seja, ele tem uma fórmula marcada como verdadeira e tem essa mesma fórmula marcada com 0, tá? E esse ramo ele não precisará mais ser expandido. Então, sempre que eu encontrar um ramo que eu tenho uma fórmula com 1 e com 0, eu vou denominar ele de fechado e eu não vou mais expandir esse ramo. Um tablô que tem todos os seus ramos fechados é dito fechado, ou seja, eu vou derivar φ a partir de gama, se todos os ramos forem fechados. Um ramo que é saturado e não é fechado, né, vai nos fornecer um contraexemplo, ou seja, uma situação onde φ é verdade, é falso, e todas as fórmulas de gama são verdadeiras. Vamos ver um exemplo. Então, suponha que eu queira mostrar a regra do terceiro excluído, ou seja, que uma fórmula ou a sua negação, ou a fórmula é verdadeira ou a negação dela é verdade. Bem, qual é o primeiro passo? É pegar todas as fórmulas de gama e marcar com 1 e marcar com 0, né, as fórmulas da minha conclusão. No caso, eu não tenho nenhuma fórmula de gama, ou seja, eu tenho vazio, e a fórmula φ é A ou não A. Então, qual é o primeiro passo? Marcar com 0 a fórmula A ou não A. Esse é o meu tablô inicial. Tá? E agora eu vou aplicar regras, né, para expandir o meu tablô. Bem, A ou não A, quando A ou não A é falso, né, ou seja, eu tenho uma disjunção é falsa, quando a disjunção é falsa, o que acontece, pessoal? Eu tenho que expandir o meu ramo onde φ é falso e psi é o quê? E psi é falso. Ou seja, quando uma disjunção é falsa, é porque ambas as fórmulas são falsas. Né? Essa é a regra do tipo alfa. Ou seja, se no meu tablô A ou não A é falso, é porque ou A é 0, é falso, ou não A é 0. Alguém poderia dizer, professor, eu já tenho uma contradição, porque A e não A não podem ser falsos. Mas a contradição, pessoal, é uma fórmula e a mesma fórmula com valor 0 e 1. Aqui eu não tenho, eu tenho A com falso e tenho não A com falso. Portanto, esse ramo ainda não está fechado. E também ele não está saturado. Por quê?
Porque existem fórmulas nesse ramo que não foram expandidas. Eu já expandi a fórmula A ou não A. A fórmula falso A eu não preciso expandir, porque é um átomo, eu não tenho como expandir ela, mas tenho a fórmula não A para expandir. Ora, se não A é falso, então A é o quê? Verdade. Bem, o que eu observo agora? Que se eu olhar esse ramo, e é o único ramo dessa árvore, a fórmula A aparece com 1 e aparece com 0. Logo, esse tablô tem uma contradição, né? E a gente diz que o ramo está fechado. Como ele é o único ramo, a gente diz que o nosso tablô está fechado e a gente demonstra A ou não A. Tá? Então, como eu disse para vocês, ele é um sistema de refutação. A gente supõe a negação do que quer provar e mostra uma contradição, tá certo? E foi exatamente o que a gente fez aqui. Vamos ver agora um outro exemplo, né? Sejam as fórmulas A implica em B e B implica em C. Isso deriva, a partir disso, A implica em C. Qual é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo é criar o tablô inicial. O tablô inicial faz o quê? Pega todas as fórmulas de gama, quais sejam A implica em B e torna ela verdadeiro, B que implica em C torna ela verdadeiro e depois torna falso a nossa conclusão, quem? A que implica em C. Tá? Então, esse é o meu tablô inicial, ou seja, eu peguei todas as fórmulas de gama e disse que elas eram verdadeiras e vou tentar provar por contradição que A implica em C é falso. Então, eu marquei o meu tablô inicial. Lembrem que quando eu defini as regras de derivação, eu não impus qual era a ordem que a gente deve aplicar às regras de expansão. Por preferência, para simplificar as provas, uma boa estratégia é sempre expandir primeiro as regras do tipo alfa. Tá? Por quê? Porque eu evito bifurcar várias vezes. Mas você pode escolher livremente aplicar as regras do tipo alfa ou do tipo beta. Tá? Então vamos agora. Nós estamos com o tablô inicial, né, que tem A implica em B como verdade, B que implica em C como verdade e A que implica em C como falso. Nesse tablô inicial, né, eu não tenho nenhuma fórmula marcada com 1 ou com 0, portanto ele não está fechado. E tenho 3 fórmulas que eu posso expandir, né? Portanto ele não está saturado e eu posso expandir o meu tablô. Tá? Eu posso escolher A que implica em B, posso escolher B que implica em C e posso escolher A que implica em C. Vou escolher primeiro A que implica em C como falso. Por quê? Porque ela é do tipo alfa, né? Lembrando, se é falso que φ implica em psi, é porque é verdade φ e é falso psi. Portanto, se A implica em C é falso, é porque é verdade A e é falso quem? C. Tá? Bem, eu expandi essa fórmula, tá certo? Não encontrei nesse ramo uma fórmula marcada com 1 e com 0, não tenho nenhuma fórmula que esteja marcada com 0. Portanto, esse ramo não está fechado, né? E também não está saturado, porque eu ainda tenho 2 formas para expandir, A que implica em B e B que implica em C. Né? Então, vamos escolher uma dessas duas. Todas essas fórmulas são do tipo beta, né? Ou seja, quando é que φ implica em psi é verdadeiro? Ou quando φ é falso, ou quando psi é verdade. Portanto, se a gente expandir A que implica em B, a gente vai ter o quê? Vai ter que é falso A ou é verdade B. Tá? Agora, pessoal, nós temos 2 ramos e temos que olhar todos os ramos. Né? Quando a gente olha o ramo mais à esquerda, a gente vai ver que a gente tem a fórmula A marcado com 0 e a fórmula de A marcado com 1. Portanto, esse ramo está fechado. Por outro lado, o ramo, né, à direita, eu não tenho uma fórmula marcado com 1 e marcado com 0.
né, ele também não é um ramo saturado. Por quê? Porque falta expandir ainda B que implica em C. Então, eu posso expandir B que implica em C. Né? Se eu expandir B que implica em C, eu vou ter que é falso B ou é verdade C. Agora eu tenho outros dois ramos. O ramo, né, aqui à esquerda, e notem que aqui o B está marcado com 0, mas nesse ramo, né, se eu subir na árvore, né, a gente vai ver que o B também está marcado com 1, portanto, ele é um ramo que está fechado, tá certo? E eu não tenho mais que expandir, porque ele é um ramo fechado. E o último ramo que eu tenho, C está marcado com 1 e C está marcado com 0. Logo, ele também é um ramo fechado, né? Notem que todos os ramos estão fechados, portanto, o meu tabuleiro está fechado e eu demonstrei que A que implica em B e B que implica em C deriva A que implica em C. Por quê? Porque todos os ramos chegaram em uma contradição a partir do meu tabuleiro inicial. Vejamos agora, né, uma outra escolha de fórmula para expandir. Né? Lembrem que neste primeiro caso, a gente optou por expandir a regra A que implica em C, né? Quando isso era falso, que era a regra do tipo alfa. Né? Como eu havia dito para vocês, nós podemos utilizar a expansão em qualquer uma das outras formas. Então, vamos ver um outro exemplo. Então, eu começo que A que implica em B é verdadeiro, B que implica em C é verdadeiro, e A que implica em C é falso, né? Ou seja, eu parto do meu tabuleiro inicial. Só que agora, ao invés de expandir a terceira fórmula, que é A que implica em C, eu vou escolher expandir, por exemplo, a fórmula B que implica em C. Tá? Vou escolher expandir essa fórmula. Bem, se eu resolver expandir essa fórmula, tá? Quando é que uma implicação ela é verdadeira, ou quando B é falso, ou quando C é verdade. Agora eu tenho dois ramos. No ramo mais à esquerda, nenhuma fórmula está marcada com 1 e com 0, portanto ele não é um ramo fechado. E eu ainda tenho duas fórmulas a expandir, A que implica em B e A que implica em C. Portanto, eu vou escolher expandir, por exemplo, A que implica em B, tá certo? Se eu expandir A que implica em B, é porque eu tenho o quê? Eu tenho que é falso A ou é verdade B. Agora eu tenho outros dois ramos. Notem que no ramo que A é falso, mais à esquerda, e B é falso, né? Eu não tenho esse ramo com a fórmula marcada com 1 e com 0. Né? E ainda posso expandir a fórmula A que implica em C. Portanto, eu posso expandir essa fórmula. Bem, se A que implica em C é falso, é porque é verdade A e é falso C. E aí, agora nesse ramo, eu tenho A marcado com 0, portanto, ele é um ramo fechado, tá certo? No outro ramo, eu tenho que B era marcado com 1 e B estava marcado com 0, portanto, esse ramo também está fechado. Né? Sobra ainda o ramo mais à direita. Nesse ramo mais à direita, eu ainda não tenho que a minha fórmula, eu ainda não tenho uma fórmula marcada com 0 e com 1. Né? E notem que eu expandi apenas, né, nesse ramo a fórmula de B que implica em C. Eu ainda não expandi nesse ramo A que implica em B ou A que implica em C, mesmo que eu tenha expandido ele nos outros ramos. Lembrem, a definição de ser saturado é quando eu tenho um ramo que eu já expandi todas as minhas fórmulas naquele ramo. Mas neste ramo, eu ainda não expandi A que implica em C, por exemplo. Tá? Então, vamos expandir A que implica em C. Ou seja, quando é que acontece de A implica em C ser falso? Quando A é verdade e C é o quê? Falso. Portanto, eu tenho que C marcado com 0 e C marcado com 1. Ou seja, eu tenho a mesma fórmula marcada com 0 e com 1, e esse é um ramo fechado. Todos os ramos estão fechados? Estão. Portanto, o meu tabuleiro está fechado
e eu tenho a demonstração que A que implica em B e B que implica em C deriva A que implica em C. Vejamos mais um exemplo, né, agora de uma situação onde eu não derivo, certo? De A e B implicando em C, eu não derivo C. Né? O que a gente vai fazer? De novo, o nosso método de refutação. O que o nosso método de refutação diz? Eu vou marcar a fórmula de A como verdadeira, vou marcar a fórmula A e B implicando em C verdadeira e vou marcar a minha conclusão como falsa. Né? Bem, A eu não tenho como expandir porque é um átomo. C eu não tenho como expandir porque também é um átomo. Portanto, eu só tenho para expandir a fórmula A e B que implica em C e que ela é do tipo beta. Ou seja, se A e B implica em ser verdade, é porque é falso A e B ou é verdade C. Tá? Se é falso A e B, eu vou expandir isso para é falso A ou é falso B. Tá? Se a gente olhar o ramo mais à esquerda, a gente vai ver uma fórmula marcada com 0 e com 1, que é A, e esse ramo está fechado. Por outro lado, né, eu não tenho nesse segundo ramo uma fórmula marcada com 0 e com 1. Né? Isso não acontece para nenhuma das fórmulas que acontece nesse ramo. Tá? E notem que eu não tenho fórmula nenhuma a mais para expandir nesse ramo, porque A é um átomo, A e B que implica em C eu já expandi, C é um átomo, A e B eu já expandi nesse ramo, portanto não tenho nenhuma fórmula para expandir. E não cheguei em nenhuma contradição. Ou seja, aqui eu não tenho mais o que fazer, né? E eu vou, a partir desse caminho, encontrar um contraexemplo. O que é um contraexemplo? É uma função de valoração, né, que tornam as fórmulas de A verdadeira, A e B implica em ser verdade e torna C falso. Ora, qual é essa função de valoração? Basta eu olhar para os valores que os átomos receberam nesse caminho. A recebeu 1, B recebeu 0 e C recebeu o quê? 0. Né? Notem que A vai ser verdade, de A e B, né? Se A é verdade e B é verdade, A e B é falso. Né? Falso implicando em falso, que C é falso, isso aqui é verdade, portanto a fórmula A é verdade, A e B e C implicando em C é verdade, e a nossa conclusão, que é C, é falso. Portanto, todas as fórmulas de gama são verdadeiras e a fórmula de φ, que é a minha conclusão, é falsa. Esse é o nosso contraexemplo. Então, aqui eu encontrei, né, um contraexemplo. Tá? Notem que teria até um outro ramo, né, só para concluir, onde o C, né, ele está marcado com 0 e com 1. Ele estaria fechado. Tá? Mas, bem, como eu já achei um ramo, né, que estava saturado e não estava fechado, ou seja, que ele estava aberto, isso já me dá um contraexemplo. Eu nem precisaria continuar a expansão do meu tablô. Tá? Então, todas as vezes que eu não conseguir demonstrar, né, o ramo, ou seja, que eu não posso mais expandir nenhuma fórmula dele, né, porque eu já expandi todas as fórmulas, e esse ramo não tem uma contradição, ou seja, uma fórmula marcada com 1 e com 0, esse ramo irá me apresentar um contraexemplo. Então, basta eu olhar neste caminho desse ramo, né, nos nós do ramo, quais são os valores dos átomos. Tá? E esse é um contraexemplo que a gente encontrará.